Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade, doa em quem doer. Direto do olho do furacão, a capital federal, aqui em Brasília, hoje, dia 17 de agosto de 2021. Sejam todos bem-vindos, vão entrando, esmagando nesse like. Esse é o Jornal do Povão que fala a verdade, doa em quem doer. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal para ajudar a compartilhar verdades. Senhoras e senhores, vamos às notícias. A rodada de agosto da pesquisa XP e PESP mostra que a pauta do voto impresso, insistentemente defendida por Bolsonaro, é altamente impopular entre a população. O grupo contrário ao voto impresso atinge 58% e apenas 36% são favoráveis e 7% não souberam responder. A maior parte da população também defende o impeachment de Jair Bolsonaro. 50% defende o impeachment contra 46%. Além disso, o levantamento questionou sobre a CPI da Covid. 57% dos entrevistados aprovam o trabalho do colegiado e 67% disseram seguir o funcionamento da CPI. Na rodada de agosto da pesquisa XP e PESP, há uma clara indicação de que a popularidade de Bolsonaro está em processo de derretimento contínuo, ou seja, a cada nova pesquisa, menos popularidade Bolsonaro tem. Depois de chegar a 52% de ruim e péssimo na rodada de julho, a pesquisa de agosto mostra agora que são 54% dos entrevistados que consideram negativa a gestão de Jair Bolsonaro no Planalto. Veja no gráfico como a popularidade do governo está derretendo ao longo do tempo e como ficou também a pesquisa eleitoral para o primeiro e para o segundo turno. Vamos acompanhar essa pesquisa. Olha a tela. Olha aí, gente, essa pesquisa indicou o seguinte: como o senhor avalia o governo Bolsonaro até o momento? Diria que está sendo o quê? Ruim, péssimo, 54%. Regular, 23%. Ótimo ou bom, aliás, regular, 20%. Ótimo ou bom, 23%. Não souberam, não quiseram responder, 2%. Aí a gente nota o derretimento do governo Bolsonaro, da popularidade em todas as pesquisas. E lembrando que a pesquisa XP e PESP é a pesquisa do mercado financeiro, é a pesquisa dos bilionários, é a pesquisa do rico, é a pesquisa da economia. E aí nós estamos vendo esse número aí alarmante para o governo Bolsonaro. E sobre ainda o impeachment, 50% são favoráveis ao impeachment de Bolsonaro. 46% disseram que são contrários. E 4% não responderam ou não responderam ou disseram que não sabem. Tem a outra pesquisa agora, pesquisa eleitoral. Olha essa pesquisa aqui, gente. Lula lidera com 40% o primeiro turno, pesquisa de primeiro turno. Se a eleição para presidente fosse hoje e se os candidatos fossem esses, quem você votaria? Lula aparece na frente com 40%, despontando ali bem à frente de Bolsonaro. Em segundo lugar, Bolsonaro com 24%, Ciro Gomes com 10%, Sérgio Moro com 9%, aí vem o Mandetta com 4%, Eduardo Leite com 4%, não sabe ou vão votar em branco, 9%. Então aí Lula realmente arrebenta o Bolsonaro ali, 40-24%, isso no primeiro turno já. Agora, projeção de segundo turno. Em eventual segundo turno, Lula amplia vantagem sobre Bolsonaro. Lula vai a 51% dos votos contra 32% de Bolsonaro. Bolsonaro que estava ali com 34%, depois abaixou para, aliás, está 35%, depois para 34%, e agora nós temos 32% para Bolsonaro. E o número de não quiseram responder ou disseram, olha, não tenho nenhum candidato, eu não quero votar neles, é soma 17. Ainda assim, se esses 17% passassem a ser do Bolsonaro, ainda assim Lula venceria. Isso quer dizer que Bolsonaro perde em todas as projeções, em todas as pesquisas. Também tem a pergunta sobre em quem você não votaria de jeito nenhum. Olha isso, em quem você não votaria de jeito nenhum? 61% dizem que não votariam em Bolsonaro de jeito nenhum.
E 45% disseram: eu não votaria em Lula. Para cada um desses nomes, diga-se, com certeza votaria nele para presidente. Então aí você vê que o presidente Lula é menos rejeitado que o Bolsonaro. A rejeição de Lula vai a 45%, a rejeição de Bolsonaro vai a 61%. Ou seja, é muito difícil para Jair Bolsonaro reverter essa situação que a cada momento, com cada fake news, com cada ameaça, o Bolsonaro fala para a turma dele, o Bolsonaro fala para os seus eleitores. E os seus eleitores não crescem. O Bolsonaro não consegue conquistar outro eleitor. Bolsonaro não conquista eleitor do Dória, Bolsonaro não conquista eleitor do Lula, imagina, e nem mesmo do Ciro Gomes. Já outros candidatos podem pegar esses votos. Então, é muito importante a gente saber o quociente eleitoral e também saber o peso eleitoral que cada um tem. Hoje, o peso que o presidente Lula tem é muito maior que o Bolsonaro. E a rejeição do Bolsonaro sendo altíssima, fica complicado o caso dele. Ele sabe que é complicado sair ileso desse emaranhado que ele mesmo criou, porque ele cria confusão todo dia, mas essa é uma boa notícia para nós. Aliás, tanto a pesquisa XP e PESP, como a pesquisa IPEC, o antigo IBOP, como a pesquisa CNT-MDA, a pesquisa Data Poder, a Census, todas elas, inclusive a Paraná, a mais queridinha do Bolsonaro, diz a mesma coisa. Bolsonaro derrete a cada momento e amplia a vantagem, assim, do ex-presidente Lula. Olha, gente, mais informações aqui para vocês, aqui no Critica Brasil. O auditor do TCU, Alexandre Figueiredo Costa Silva, que hoje está prestando depoimento na CPI, apontado como autor de um estudo falso sobre mortes na pandemia, negou hoje em depoimento à CPI da Covid ter produzido material para favorecer deliberadamente Jair Bolsonaro. O servidor negou ter relação com o governante e culpou o pai, o coronel da reserva Ricardo Silva Marques, por compartilhar indevidamente os dados com o chefe do Executivo Federal. Olha só o que ele disse lá, vamos acompanhar aqui os principais momentos da CPI agora no Critica Brasil. Presta atenção o que ele Compilado disse. de informações públicas que organizei para provocar um debate junto à equipe de auditoria, estava em formato Word, para ser trabalhado de forma colaborativa por todos os membros da equipe, sem cabeçalho nem qualquer menção ao TCU, exceto a citação da deliberação 9.5.2 do Acórdão 2817/2020, TCU plenário, que é de domínio público. Como eu falei anteriormente, após conversar com a coordenadora da equipe, o debate não prosseguiu. O arquivo não era um papel de trabalho, uma instrução processual, um documento oficial do TCU, nada do tipo. Era apenas um debate preliminar e aberto, mas que foi considerado encerrado. Em nenhum momento afirmei que houve supernotificação de óbitos por Covid-19 no Brasil. Apenas havia compilado algumas informações públicas para provocar um debate junto à equipe de auditoria. A pandemia da Covid-19 afeta gravemente a vida de tanta gente. Eu, assim como milhões de brasileiros, perdi pessoas próximas a mim por conta dessa doença. E em meu trabalho no TCU, eu estava preocupado apenas com que os recursos públicos federais utilizados no combate a essa terrível doença chegassem aos entes subnacionais na proporção correta. Resumindo, lembra o que o Bolsonaro falava do Tribunal de Contas? O Bolsonaro disse, ele levanta sempre essas mentiras, essas ideias, e passa como se fosse verdade. Aí o gado ouve, né, porque quer ouvir, eles são enganados porque gostam de ser enganados, o Bolsonaro passa como se fosse verdade. Ele sempre mente. Ele mentiu dizendo que o Tribunal de Contas da União, ele diz, e é o Tribunal de Contas aí, que segundo eles, essas pessoas que estão morrendo aí não é de Covid, eles anotam lá que é de Covid. Vocês lembram que ele falou isso? Pois é. O Bolsonaro, na realidade, ele falsificou a documentação. Aliás, não era uma documentação. Esse camarada aí, sabe-se lá por quê, eu tenho as minhas conclusões aqui, o meu comentário, ele fez um rascunho, pegou reportagens daqui e dali, reportagens essas enviadas de grupos bolsonaristas.
e queria agradar o Bolsonaro. Ao que tudo indica, ele queria agradar o Bolsonaro. E aí fez uma espécie de Word, escreveu no computador dele, como se fosse isso do Tribunal de Contas. Não tinha nada a ver com o Tribunal de Contas, ele não foi pedido para fazer isso, não fizeram esse levantamento, aliás, fizeram um levantamento, mas não era este. E aí ele pegou esse documento e enviou para o pai dele, que é um militar bolsonarista. E aí, olha a conclusão no que deu. Então vamos ver aqui o comentário da Simone Tebet sobre isso. O presidente se apropriou de um documento conhecidamente privado, que havia recebido por WhatsApp, encaminhou para algum dos seus entornos, que teve a capacidade de colocar um selo fajuto do Tribunal de Contas da União, de um dos órgãos de fiscalização e controles mais sérios desse país, e mais do que isso, dizer publicamente, sabendo que não era, que o documento era público, quando na realidade se tratava de um documento privado. Pouco importa se o senhor presidente da República fez o documento ou mandou fazer o documento. Na realidade, ele tornou público um documento sabidamente manipulado, falsificado. Isso é crime comum e crime de responsabilidade, senhor presidente. É crime comum, não digo nem no 297, mas no 299. Omitir em documento público ou particular declaração que dele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa que deveria ser escrita, com o fim de, entre outras coisas, alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevante. Parece que caiu como uma luva para essa pandemia. Não há que se discutir que a pandemia é o fato jurídico mais importante e relevante, lamentavelmente, no Brasil no ano 2020, 2021. E não dá como dizer que aqui houve, sim, uma inserção de escrita que não constava em documento inicial, com o fim de alterar a verdade. E vem a pena de 1 a 5 anos e multa se o documento é público, ou de 1 a 3 anos e multa se o documento é particular. Mas não para por aí. Olha, a senadora Simone Tebet, né, falando muito bem o que aconteceu com o TCU. O Bolsonaro, então, nesse depoimento, o auditor nega que o tribunal tenha feito qualquer coisa. Ele fez por sua livre e espontânea vontade, aliás, com certeza a pedido do Bolsonaro, com certeza para agradar o Bolsonaro, agradar o pai, repassar essas informações falsas. Aí o pai passa para o Bolsonaro e o Bolsonaro faz um documento, cria um outro documento com o carimbo do Tribunal de Contas, ou seja, a falsificação. Bolsonaro é falsificador de documento, é um falsário. Então nós estamos aí diante de uma pessoa que é presidente da República, que é capaz de falsificar documentos para mostrar que tem razão, para mostrar que está falando a verdade, para enganar as pessoas. Foi muito bom, foi muito pertinente o que o senador Randolfo Rodrigues disse. Olha isso. Reforçando a pergunta já foi feita ao doutor Alexandre. O senhor pode me informar quando o senhor compartilhou com seu pai a informação? E que horas? Sim, foi no domingo, eu não me lembro se foi... Domingo, dia 6. Dia 6 de junho. Que horas? Se não me engano, em torno de 18h30. Perfeito. Então, senhor presidente, só para ficar bem claro. Já o senhor Alexandre compartilhou a informação com o pai dele às 18h30 do domingo, dia 6. A primeira informação pública do documento vem da lavra do presidente da República, às 8 horas da manhã, assim que ele sai do Palácio da Alvorada, aos seus apoiadores, que é o vídeo que já foi exibido. Então, só para ficar bem claro, ao que me parece, não ocorreu intermediário. 18h30, o doutor Alexandre compartilha com seu pai, e o documento já sai, presidente. Já foi confirmado aqui pelo doutor Alexandre. O documento que é compartilhado no Microsoft Teams é este daqui. O documento que é divulgado no dia seguinte, o primeiro a divulgá-lo ao presidente da República, é este daqui, com o timbre, não é o timbre, mas com o título, Tribunal de Contas da União. E o primeiro que divulga esse documento é o presidente da República, entre as 7h30 e 8 horas da segunda-feira. Esse dado e essa precisão da informação do doutor Alexandre é muito importante para nós. Mais uma vez, lhe agradeço. Resumindo, ele tinha uma anotação de Word no computador, ele manipulou essas informações, passou para o pai dele entrega para o Bolsonaro e o Bolsonaro cria um papel como se fosse do Tribunal de Contas da União. Ele criou o papel, ele falsificou o papel.
além de mentiroso, é falsificador. Olha do que se tratava. Vocês lembram as palavras do que o Bolsonaro usou, dizendo que o tribunal tinha dito isso, quando na realidade era mentira dele. Era falsidade ideológica, a falsificação de documentos. Olha aí, para a gente notar. É do tal do Tribunal de Contas da União. Questionando. Olha aí, ele disse que não é dele, não é meu, é do tal do Tribunal de Contas da União, para dar uma dimensão maior do que da mentira que ele ia falar. Ele disse que não era dele, quando na realidade ele que tinha manipulado, ele tinha falsificado. E ele estava trazendo isso para o povo, falando ali no cercadinho dele, para o pessoal acreditar no que ele estava falando. Não é meu, é do tal do Tribunal de Contas da União. Questionando o número de óbitos no ano passado por Covid. E ali o relatório final não é conclusivo, mas em torno de 50% dos óbitos por Covid no ano passado não foram por Covid, segundo o Tribunal de Contas da União. Não é? A questão do equívoco, eu e TCU de ontem. O TCU está certo. Eu errei quando falei tabela. O certo é acordo. Ainda assim, ele continua mentindo. Ele diz que não era desse jeito, mas continua com a mentira ainda. Aí ele vai mudando as versões conforme as verdades vão aparecendo. A tabela quem fez fui eu, não foi o TCU. Se a gente... Agora foi ele. Depois, na tabela, que não foi feito por mim, foi feito com gente que está ao meu lado. Ele ainda disse que a tabela foi feita por mim. Agora, numa igreja, ele fala, não foi feita por mim, foi feita por gente que está perto de mim. Vou pedir ao Ricardo Barros que ele oficie o TCU em cima desse relatório, que é do próprio TCU. Agora ele diz novamente que o relatório é do TCU, quando ele já afirmou que ele que criou. Quando agora nós entendemos que ele estava mentindo, é um farsante. Vocês ouviram falar muito pelo Brasil. Chegou meu pai, meu avô, chegou lá, não estava com Covid e botaram na sala do pessoal de Covid. Aquele cara, essa pessoa na UTI de Covid, o Estado, né, recebia, ou o município, 2.000 por dia. Que se está no UTI normal, era 1.000 por dia. Isso é uma realidade, esses números vão aparecer. Apanhei muito, né? Errei quando falei no TCU. Ele fala, apanhei muito. Ele sempre dá uma de vítima, apanhei muito, me criticam muito, não deixam eu trabalhar. Mas qual é o trabalho que o senhor quer fazer que as pessoas não deixam trabalhar? Ele não mostra o que é. Ele disse que o Supremo impediu ele de agir. E o que era que o senhor faria? De diferente? Qual é o objetivo? Então, perguntas que o bolsonarista não faz. Eles ficam tão cegos e não fazem. Na quarta-feira, amanhã à noite, nós vamos estar trazendo uma importante revelação aqui sobre as táticas do Bolsonaro e as mesmas táticas do Donald Trump. Amanhã nós vamos destrinchar essas táticas aqui à noite, às 21h45 amanhã, as 10 táticas do bolsonarismo para enganar você. É amanhã, às 21h45. Agora, o senador Cantorato, ele também deu uma no olho do depoente. Olha, vamos ver o que ele falou. Vamos ver o que ele disse. Realmente que eu fico aqui me questionando, porque 27 anos como servidor público, eu sempre primei pelo princípio da legalidade. Eu confesso que o senhor Alexandre, com todo respeito à palavra que eu for utilizar, mas o senhor foi um covarde. O senhor foi covarde quando o senhor está transferindo a responsabilidade que é do senhor para o seu pai. Porque os dados que foram ali coletados de forma irresponsável pelo senhor, aliás, o senhor veio isso, baixou uma entidade no senhor, o senhor falou assim, eu vou apurar essas mortes que não foram bem desse sentido. Ninguém te demandou isso, e o senhor faz isso, quantifica, coloca numa tabela e manda para um pai. Qual a idade do senhor? O senhor não tem 15 anos, 18 anos, 16 anos, não. O senhor é um funcionário público do TCU, uma instituição tão nobre para fortalecimento da democracia. E o senhor fez isso, violando vários deveres. Eu pergunto, esse processo, esse estudo paralelo, qual o objeto de estudo dele?
Senador, como eu falei no meu depoimento inicial, a minha preocupação foi verificar o correto repasse dos recursos federais aos entes subnacionais. Sim, mas o senhor passou para o seu pai com que objetivo? Eu vou falar qual o objetivo do senhor. O senhor sabia que seu pai tem relação direta com o presidente da República e queria que esses dados fossem chegar das mãos dele. Perfeito, olha, o senador Fábio Cantorato sempre muito ali pontual, colocando na ferida. Qual o objetivo disso? O objetivo disso é desestabilizar a política brasileira, é desestabilizar o país, é inventar, criar confusão para que todo mundo só fale disso, né? É o fireholding, ou seja, veja isso aqui e não veja o que está acontecendo. A cortina de fumaça chamada, é criar confusão todo dia, criar uma nova briga todo dia. Amanhã à noite nós vamos estar destrinchando tudo isso, detalhando essas táticas bolsonaristas. Por que você se pergunta, como que o bolsonarista não consegue perceber tal coisa? Porque o bolsonarista não se faz pergunta do tipo assim, peraí, o que o Bolsonaro quer mesmo? O que o Bolsonaro tem feito mesmo para a melhoria da população? Por que eu aplaudo tanto o Bolsonaro se ele não fez nada relevante para o Brasil até agora? Amanhã à noite nós vamos responder todas essas questões. Agora, gente, uma outra informação para nós aqui. É preciso que a gente saiba disso, né? Que você que está entrando agora em depoimento à CPI da Covid, nesta terça-feira, o auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Figueiredo, afirmou ter sido irresponsável o posicionamento de Jair Bolsonaro de atribuir ao órgão um relatório apontando que 50% das mortes por Covid não foram pela doença. Ele disse: minha indignação foi pelo fato de ter atribuído ao TCU um documento que não era do tribunal, um documento não conclusivo. Achei irresponsável disso. Eu produzi um arquivo em Word que não era conclusivo, foi para gerar uma discussão na equipe de auditoria. Mentira. Foi para agradar o Bolsonaro. Como bom bolsonarista, você é mentiroso. E os mentirosos, eles inventam coisa. Qual é o bolsonarista que nunca espalhou uma mentira? Não é? Qual o bolsonarista que nunca espalhou uma mentira pelo WhatsApp? São pessoas que inventam, que criam tudo em nome do Bolsonaro. De acordo com o auditor, o documento não era um relatório do TCU. Foi um material que ele fez, repassou ao pai, culpou até o pai. Agora, olha essa. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, criticou ameaças de Jair Bolsonaro à democracia e destacou que a sociedade não pode viver com essa audição permanente de xingamentos, de afrontas, de desentendimento à harmonia, que é uma exigência constitucional. Em entrevista à jornalista Miriam Leitão, a juíza do Tribunal do Supremo disse que as Forças Armadas não são um poder moderador, como o Bolsonaro tem dito. Ela disse: não existe quarto poder, acrescentou. A avaliação da magistrada vem em contexto da ameaça de golpe feita pelo ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Heleno, o Gagá. O militar disse que se existe o artigo 142 no texto constitucional, é sinal de que ele pode ser usado. É claro que pode ser usado, mas o texto é claro em dizer que qualquer dos poderes pode usá-lo. Ou seja, nós temos 3 poderes, não 4. As ameaças de Bolsonaro à democracia estão sendo feitas tendo como ponto de partida as urnas eletrônicas. Ele tem criticado a segurança do sistema para fazer com que a gadaiada saia na rua. Esse sistema, que ele foi eleito 6 vezes, em que os filhos dele foram eleitos, se acham que a urna eletrônica não é confiável, deveriam mostrar isso na prática, deveriam renunciar a seus cargos. Ora essa, não era fraude? Por que foram eleitos? O ministro da Defesa, Braga Neto, negou nesta terça-feira a deputados federais ter feito ameaças às eleições no Brasil. Em julho, quando uma nota da pasta por eles e pelo comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica disse que as Forças Armadas não aceitarão ataque leviano às instituições que defendam a democracia e a liberdade do povo. O teor dos relatos dele na Câmara foi publicado pelo site Antagonista. Ele disse: com a comunicação oficial realizada, não defendemos pessoas, não afrontamos autoridades ou instituições. Pontuamos a necessidade de respeito à honra das Forças Armadas, disse o ministro da Defesa. A honra das Forças Armadas, quem está tirando são vocês. A lama que vocês estão colocando às Forças Armadas não fui eu que coloquei. Foram vocês que colocaram.
quando começaram a se assanhar com altos cargos e alto salário. Foi quando vocês, como o general Heleno, o Luiz Eduardo Ramos, o senhor, se apropriou de cargos que eram notórios de civis. E vocês começaram a aplaudir a doidice do Bolsonaro. Vocês não haviam necessidade de fazer isso. Ele disse: não houve ameaça em momento algum. É claro que houve ameaça, só está negando agora, porque o que você quer não vai conseguir. Aliás, ele prestou esclarecimentos à Câmara, e eu coloco aqui um dos momentos dos quais ele falou. Ele falando sobre ditadura militar, quando perguntaram se ele acha que houve ditadura. Ele me perguntou se eu considero se houve uma ditadura. Não, não considero que tenha havido uma ditadura. Houve um regime forte, isso eu concordo. Cometeram exceções dos dois lados. Houve um regime forte, cometeram exceções dos dois lados. Mas só quem estava governando é que fez, meu irmão. Ele fala: cometeram exceções dos dois lados. Que é o lado? Existia 2 governos paralelos no Brasil, na ditadura. Ora, meu senhor Eduardo, o seu Braga Neto, com todo respeito às Forças Armadas, não fale em nome das Forças Armadas, isso envergonha a farda, falando desse jeito. Não houve ditadura, um regime que torturou, matou, perseguiu, não havia eleições diretas, tiraram um governador, tiravam prefeitos, não é? Botaram para fora senadores, não havia eleição direta para ninguém, eles faziam os seus próprios governadores, e vem dizer que não houve ditadura, com a maior cara de pau. Mas isso tem que ser analisado na época da história, de Guerra Fria e tudo mais. Não pegar uma coisa do passado e trazer para os dias de hoje. E ele é pedante, né? Ele é pedante, ele fala de um jeito assim como se estivesse mandando na comissão. Traga para os dias de hoje. O que vocês estavam fazendo aí com esses blindados? Aliás, ele disse que não vai ter desfile de 7 de setembro, mas ontem, eu vindo do plano piloto até aqui para minha casa, eu vi vários, salvo engano, foram 4 blindados que eu vi passando em carretas aqui para o plano piloto. Não sei para que as carretas estavam vindo para cá. Aí ele disse que não vai ter desfile, não é? Não haverão desfiles. Isso foi passado a todo exatamente em virtude da pandemia. Nada impede que, dependendo da cada situação de cada localidade, hajam aquelas exposições e demonstrações que são feitas normalmente, bandas, a exposição de materiais e tudo mais. Mas desfiles não estão previstos. Com relação, de novo, vou explicar novamente a questão da Marinha do Brasil. Aquilo ali foi planejado com mais de 1 ano de antecedência. Ô, seu Braga Neto, não envergonhe as Forças Armadas. A gente sabe que a Operação Formosa acontece sempre, mas não havia necessidade nenhuma de o Exército se juntar à Aeronáutica numa operação que é da Marinha. E ainda mais vir para dentro aqui do plano piloto, passar no momento da votação do voto impresso. O senhor se deu mal, meteu os pés pelas mãos, o tiro foi no pé. Então, infelizmente, o senhor coloca as Forças Armadas, não é, numa coisa muito delicada. É delicado até para a gente falar, para a gente que analisa isso. Enquanto vocês estiverem nisso, nessa rompância, nesse ato de querer usar as Forças Armadas, de querer usar o Exército para desejos pessoais do Bolsonaro e dos seus filhos, não lhes devemos respeito. Quando a gente respeita as pessoas, quando eles se dão respeito, respeite a população. Respeite a nossa consciência. Olha, o Critica Brasil volta à noite às 21h45 com essas e outras informações. Eu e o professor Roberto Cardoso estaremos à noite. Critica Brasil, falando a verdade, doa em quem doer. Esmaga no like antes de sair, arrebenta a boca do sapato. Tchau, pessoal. Se inscreva no canal e compartilha. Tchau, beijo.